Olá a todos! Vamos trabalhar agora com a questão das referências iniciais e do título do artigo que vocês vão elaborar. Tenha em mente o seguinte, ponto importante, você já leu bastante sobre inovação? Já leu bastante sobre o seu setor? Já leu bastante sobre as dimensões com as quais você vai trabalhar? Não se esqueça que nós já definimos essas dimensões, alguma ideia delas, de repente, lá atrás, durante a montagem daquela minha planilha, lá, o preenchimento da planilha em Excel, onde eu tenho já as dimensões que mais estão se destacando. E que você já acertou com o gestor estadual, comigo e também, de preferência, tem acertado com o seu consultor sênior. Mas você já leu bastante? Se você já leu bastante, tranquilo, significa que você está pronto para vir para cá, dentro do plano do artigo, e preencher o tópico 9 para nós. O tópico 9 são as referências iniciais, aquilo que você já leu, e você vai apresentar isso no formato ABNT. Por exemplo, aqui nós temos 4 casos, né? O livro do professor Gilberto Branco, o livro do professor Roberto Cândido, o meu livro aqui com o professor Dalci e a Márcia, e mais o meu livro aqui também com as professoras Denise Davi e Rosângela Penteado. Esta é a forma normal de você fazer a representação dentro da ABNT. Nome do autor, nome da obra, cidade, editora, ano. Todos esses aspectos nós vamos passar para vocês também na formatação, ou seja, os cuidados que vocês têm que ter. Não pode simplesmente ficar invertendo isso ou trocando de posição. Observe, inclusive, que o nome da obra é em negrito. Isso é extremamente importante para nós obedecermos às normas ABNT de disseminação de conhecimento técnico-científico. Então, se você já leu bastante, venha direto para o plano do artigo e preencha agora, aí sim, o tópico 9. Então significa que o tópico 9 nosso está prontinho. Então agora você poderia já partir, inclusive, para o próximo tópico, que seria o nosso tópico 10. Mas, caso você esteja nessa situação, onde você não leu ainda o suficiente, não está seguro, não leu aí pelo menos umas 5 a 6 obras da área de inovação, umas 3 a 4 obras da área do setor no qual você vai atuar e mais 1 ou 2 obras, textos, livros, artigos, dissertações e teses referente às dimensões com as quais você vai trabalhar. Se você ainda não leu o suficiente, então o melhor é você pensar no plano de leitura, que vai ajudar você a se organizar em termos de o que vai ler, quando começa, quando termina. E além do plano de leitura, não se esqueçam que é importante sempre a ficha. Essas fichas, onde nós já acertamos que queremos no mínimo 6 fichas dessas, que serão encaminhadas para mim, enquanto orientador, para nós fazermos uma avaliação de como foi a leitura sua sobre um livro, sobre um texto ou algo equivalente. Então essa ficha, observe inclusive que no plano de leitura algumas eu marco sim, e outras não, ou seja, eu vou ler o livro, mas não vou fazer a ficha de leitura. Vou ler para conhecer um pouco mais. Vou ler o livro e vou fazer a ficha de leitura. É sinal que eu vou utilizar esse livro no meu referencial teórico para dar sustentação às discussões que eu venho a fazer no meu artigo. Fez o plano de leitura, caso você não tenha lido ainda o suficiente, fez a leitura, fez as fichas, aí sim você vem para cá e preenche o item 9, que é o das referências iniciais que você leu e que serão úteis para o seu artigo. Observe agora o seguinte, e o título? Como fica o título do artigo? Observe, o título é o item número 10. Ele aparece no nosso plano na primeira parte, no plano do artigo, no primeiro tópico, mas ele é o último que nós vamos definir. Você pode ter definido isso no início? Pode, não há nenhum inconveniente. O que acontece normalmente é que o título é algo bastante provisório e que vai acabar sendo alterado até o final do seu trabalho. Esses ajustes são normais e nós vamos fazendo ao longo do desenvolvimento. Alguns exemplos de títulos. Dinâmica da acumulação de capacidades inovadoras, 2 pontos. Evidências de empresas de software no Rio de Janeiro e em São Paulo. Observe que o título deixa bem claro o que foi feito e onde foi feito. Segundo exemplo. Nós temos, pode o conhecimento em gestão e organização falar português?
Observe que é um título provocativo, com um ponto de interrogação ao final. Esses títulos são bastante trabalhosos para você fazer. Tem que fazer ele com bastante cuidado, porque você tem que colocar o conteúdo, a indagação, para ser essa chamada diferenciada para o meu leitor. Um terceiro exemplo, uma visão de gestão da gestão de relacionamento com clientes no contexto da gestão do conhecimento. Por que os sinos dobram? Uma análise da publicação científica na área de marketing do ENAMPAD. Novamente, aqui observe, uma pergunta e em seguida o que foi realizado. Observe como o título ele é curto e ele é atrativo e ele tem que expressar com bastante ou o máximo possível de clareza o conteúdo do seu trabalho. Um quinto exemplo, capacitação tecnológica e desenvolvimento local, 2 pontos, inovação nas MPS metalmecânicas na região de Curitiba. Então observe que são exemplos de títulos. O que nós não queremos é que seja um título que conte quase que uma história inteira. Títulos muito longos ou títulos extremamente curtos. Ele tem que ser adequado para deixar claro qual é o conteúdo que você está desenvolvendo no seu trabalho. Agora nós temos já o item 10. Então, os nossos 10 itens do plano do artigo estão prontos. E agora? Depois que você estiver com o plano do artigo pronto, você vai encaminhar esse plano do artigo para o orientador fazer a avaliação. E daí sim, após isto, o orientador dará o ok, validando o plano do artigo e fazendo uma análise, fazendo sugestões, fazendo algumas correções que se julgarem necessárias individualmente. Cada um de vocês terá um atendimento individualizado após terminar o plano do artigo e nos encaminharem. Após o plano do artigo pronto, aí sim você vai começar a fazer o artigo propriamente dito. Este plano do artigo, normalmente, ele é composto de 2 a 3 páginas. Já o artigo propriamente dito tem um número de páginas um pouco maior. Então é por isso que o nosso próximo vídeo vai tratar do seguinte. Ele vai tratar da... Qual é a estrutura do artigo? Quais são as partes? Como é que eu monto? Eu já tenho o meu plano do artigo, eu já fiz as leituras, já coletei os dados, já defini a metodologia, já gerei os gráficos. O que é que eu faço a partir de agora? Qual que é a estrutura do artigo, como que eu vou representar? Quais são os elementos pré-textuais? Quais são os elementos textuais? Quais são os pós-textuais? A linguagem que você vai utilizar e a forma. Observe então que com esses elementos, você daí sim começará a fazer a construção do seu artigo. Observe então que até o momento nós viemos com todos os elementos preparatórios para você ter uma ideia de um plano do artigo, de um plano de leitura, de uma ficha de leitura e de um plano de atividades. Para que com tudo isso você consiga efetivamente construir um artigo que tenha estrutura, que tenha início, meio e fim, que tenha apresentação, que tenha resumo, que tenha uma parte de desenvolvimento, resultados, conclusão, que vai ter aí uma parte de anexos, apêndices e assim por diante. Além de cuidarmos da linguagem, da forma, em particular a forma ABNT. Era isto por enquanto que nós tínhamos para vocês. Agora é importante que vocês façam o plano do artigo, que para isto façam antes as leituras e as fichas de leitura. Obrigado por enquanto e nos vemos em breve quando formos tratar o artigo propriamente dito, começando pela estrutura do mesmo. Até mais, nos vemos em breve.